Olá, eu sou Roseli Ronquese, instrutora de mergulho pátio do canal Bora Mergulhar. Hoje a gente vai falar sobre uma maneira de você aumentar o seu tempo de fundo utilizando nitrox ou o ar enriquecido. Lembrando que essas explicações, elas não te dispensam de fazer um curso da especialidade ar enriquecido, assim como qualquer instrução passada em vídeo sobre mergulho não te dispensa de ter um curso ou uma especialidade sobre aquele assunto, ok? Então, se esse assunto te interessa, dá um joinha aí pra gente, se inscreve no nosso canal, porque quando você faz isso, o YouTube distribui o nosso tema para muito mais pessoas. E quando isso acontece, a gente produz muito mais conteúdo para você. Legal? A gente já vai começar então. Você já deve ter ouvido falar em nitrox, ar enriquecido, EAN. Todas essas nomenclaturas significam a mesma coisa, significam ar enriquecido. E o que é o ar enriquecido? Muito bem, o ar que a gente respira, ele é composto de 21% de oxigênio e 79% de nitrogênio. Quando a gente fala em ar enriquecido, a gente está falando numa mistura gasosa onde você vai ter mais do que 21% de oxigênio, naturalmente um pouco menos de nitrogênio. Por que eu usaria durante o meu mergulho uma mistura gasosa com mais oxigênio? Vamos lembrar um conceito básico de mergulho. Quando a gente mergulha a uma profundidade de 10, 20 ou 30 metros, o ar que está no cilindro ele é cada vez mais comprimido e a gente vai respirar esse ar cada vez mais comprimido. No mergulho com ar, o nitrogênio ele pode se acumular no nosso organismo a ponto até de causar uma doença descompressiva se a gente não obedecer aí os padrões de mergulho, os limites de mergulho não descompressivo ou algo parecido. Quando a gente mergulha com um ar enriquecido, aonde a gente tem mais oxigênio, a gente também tem menos nitrogênio, ou seja, a possibilidade de um acúmulo de nitrogênio excessivo no nosso organismo, ela diminui radicalmente. Então, eu vou mostrar para vocês as quantidades de ar enriquecidos que a gente pode usar, quando usar e quais são os potenciais riscos de se usar o ar enriquecido ou nitrox. O objetivo principal para a utilização do nitrox ou o ar enriquecido é a gente terminar um mergulho com menos nitrogênio no organismo. Isso é muito bom, principalmente quando a gente faz mais de um mergulho no dia, ou seja, múltiplos mergulhos. O acúmulo de nitrogênio ele é muito menor no nosso organismo e isso possibilita que a gente faça mais mergulhos durante aquele dia e que a gente mergulhe por mais tempo em cada um dos mergulhos. Não é bacana? É muito melhor dessa forma. Existem várias razões para você usar o nitrox. Uma delas é você fazer, por exemplo, um mergulho profundo, aquele mergulho abaixo de 18 metros de profundidade, aonde você ganha muito mais tempo de fundo, sem tanto acúmulo de nitrogênio, ou, por exemplo, um mergulho para você fazer fotografia subaquática, aonde você ganha mais tempo para poder fazer fotos muito melhores. Ou seja, quanto maior a porcentagem de oxigênio na mistura, menos nitrogênio você tem no organismo, mais tempo você pode ficar no seu mergulho e menor o risco de formação de bolhas para uma doença descompressiva, por exemplo. Qual o tempo de fundo permitido para cada uma dessas misturas? Aos 18 metros de profundidade, com o ar, a gente poderia ficar 56 minutos. Com o nitrox a 32%, isso muda para 95 minutos de fundo. E para um nitrox a 36%,
já muda para 125 minutos de fundo. Já para um mergulho aos 22 metros, com o ar, o nosso tempo de fundo máximo seria de 37 minutos. Para um nitrox a 32%, seria um mergulho de 60 minutos. E para um nitrox a 36% de oxigênio, seria um mergulho de 70 minutos. Observa a diferença. No primeiro caso, aos 18 metros, com o ar, seria 56 minutos de fundo. Com o nitrox 36, 125. É bastante diferença, hein? No mergulho aos 22 metros, com o ar, seria um tempo de 37 minutos. Com o nitrox a 36%, já seria um mergulho de 70 minutos. Essa informação, ela é teórica, baseada em uma tabela. Imagina que você estivesse utilizando um computador de mergulho calculando o seu tempo com o ar enriquecido. Esse tempo ainda aumentaria. Por quê? Como você sabe, quando a gente mergulha com um computador de mergulho, esse tempo adicional de mergulho, ele é calculado e recalculado conforme a profundidade em que você se encontra. Se você vai a um mergulho cujo objetivo é 18 metros, por exemplo, mas você não fica o tempo todo aos 18 metros, em um dado momento você vai a 15, depois a 12 metros, o seu tempo de mergulho ele vai sendo recalculado pelo seu computador. Ou seja, todo esse tempo adicional que você ganha com o nitrox, com um cálculo padrão de uma tabela, ele ainda pode ser aumentado caso você mergulhe com um computador de mergulho. Bom isso, não? Apesar dos benefícios que a gente já viu a respeito do nitrogênio, né, do ar enriquecido, é muito importante saber que os cuidados que a gente tem que tomar em cada mergulho são os mesmos que a gente tomaria com o ar. Por quê? Se eu subir rápido de um mergulho, eu vou ter os mesmos problemas que eu teria se eu estivesse mergulhando com ar. Se eu me predisponho a ter uma doença descompressiva, os riscos são os mesmos, ou seja, eu tenho que tomar os mesmos cuidados. Além disso, quando você for utilizar um cilindro, você só vai utilizar um cilindro contendo nitrox se você tiver feito um curso para você saber calcular o seu tempo de fundo para aquele mergulho utilizando o nitrox. Por exemplo, esse cilindro aqui, ele é um cilindro que contém nitrox. Isso está escrito aqui no meu cilindro, certo? Então, quando você tem um cilindro com nitrox, ele tem que estar identificado. Ele tem que estar com uma etiqueta escrito: nesse cilindro contém nitrox, nesse cilindro contém ar enriquecido. Por quê? Esse cilindro só vai usar quem tem curso para ar enriquecido, ok? Por quê? Existem riscos potenciais com o acúmulo de oxigênio no nosso organismo. Por exemplo, você pode, a uma determinada profundidade, sofrer uma convulsão por oxigênio. A gente vai falar disso e eu vou te mostrar como que a gente calcula a quantidade limite de oxigênio no seu organismo. Você já deve ter ouvido falar, você deve saber que existe a narcose por nitrogênio. O risco da narcose por nitrogênio pode ser para qualquer mergulhador a uma profundidade a partir aí dos 30 metros, correto? A narcose nada mais é do que uma reação do organismo, do sistema nervoso, ao gás que está aí dentro do seu organismo. O que acontece? Algumas pessoas ficam letárgicas, outras pessoas reagem com euforia ou com irritabilidade. Uma vez que elas sobem um pouco daquela profundidade, aquilo passa, sem maiores problemas para o mergulhador. Existe o mesmo risco quando se usa ar enriquecido. Não é porque tem menos nitrogênio que o risco da narcose não exista. Ela existe sim. Não existe nenhum estudo que comprove que apenas o nitrogênio pode causar narcose no mergulhador a uma dada profundidade. E outra coisa, ainda que você não tenha narcose para um dado mergulho numa dada profundidade, num segundo mergulho, na mesma profundidade ou numa profundidade próxima, você pode sim ter o risco de narcosar. Então fique atento aos sinais, aos sintomas da narcose, seja com ar ou seja com ar enriquecido, ok? Então agora eu vou mostrar para você
como que a gente calcula a pressão parcial dessa mistura. O que acontece? Todo ar tem oxigênio e tem nitrogênio. Quando a gente fala em pressão parcial, a gente está falando de apenas um dos gases. A gente está falando do oxigênio. Ou seja, a uma profundidade zero, ou seja, no nível do mar, a gente tem um atmo de pressão, correto? Se eu estiver falando do ar normal a 21% de oxigênio, eu estou falando de 0,21 de oxigênio. Se eu estiver falando de nitróxido a 32%, por exemplo, eu estou falando de 0,32 de oxigênio. E um EAN ou nitróxido a 40%, eu estou falando de 0,40 de oxigênio. A uma atmosfera, eu tenho esse nível de oxigênio no meu organismo. A 10 metros, eu estou a 2 atmosferas de pressão. Uma atmosfera fora d'água e mais uma atmosfera a 10 metros, a cada 10 metros. Então, a 10 metros, 2 atmosferas de pressão. Para o ar a 21%, eu tenho 0,42 de oxigênio. Para o EAN 32, ou nitróxido a 32%, eu tenho 2 vezes essa pressão, 0,64 de oxigênio. Ao EAN 40, a 40%, eu tenho 2 vezes essa pressão, que é 0,8 de oxigênio no meu organismo. Aos 20 metros, eu tenho 3 atas. Eu passo a ter, então, com ar, 21%, 0,63 de oxigênio no meu organismo. A 32% de oxigênio, ou nitróxido 32%, eu vou ter 3 vezes 32, 0,96 de oxigênio no meu organismo. E na mesma profundidade, com EAN 40 ou nitróxido 40, eu vou ter 3 vezes essa pressão, que eu chego em 1,2. Aos 30 metros, eu tenho 4 atas de pressão. Logo, 4 vezes 0,21, eu tenho, respirando o ar, 0,84 de oxigênio no meu organismo. 4 vezes 0,32, que seria o nitróxido com 32% de oxigênio, eu vou ter 1,28 de oxigênio no meu organismo. Se na mesma profundidade, aos 30 metros, eu usar o nitróxido 40%, eu vou ter 4 vezes 0,40, 1,6 de oxigênio no meu organismo. Isso daqui é o limite que eu posso ter de oxigênio no meu organismo. O que acontece? Quando a gente fala em pressão do oxigênio, uma pressão acima de 1,6 no meu organismo à profundidade pode virar uma convulsão. Convulsão por oxigênio. Por isso é muito importante que você saiba calcular o tempo e a profundidade dos seus mergulhos conforme a quantidade de oxigênio que tem na sua mistura gasosa. Isso daqui que eu estou te mostrando é apenas um exemplo muito simplificado do que pode acontecer. Isso daqui não serve para você calcular a utilização de nitróxido para os seus mergulhos. É apenas uma demonstração simplificada, como eu falei, ok? É recomendável que você utilize um computador de mergulho preparado para nitróxido. Por quê? Um computador de mergulho, além de te dar os tempos e as profundidades mais bem calculados, ele vai aumentar o seu tempo de fundo e caso você exceda a profundidade ou o tempo, ele vai apitar e vai te alertar daquele tempo excessivo, daquela profundidade excessiva, evitando aí um problema maior. Legal? Um exemplo prático para uso de nitróxido. Eu fui a Bonaire, por exemplo. Bonaire é uma ilha onde você encontra lá mergulhos de praia, mais de 80 pontos de mergulho, a maioria mergulhos de praia, e você pode mergulhar à vontade. Você coloca o seu cilindro na caminhonete, vai para a praia e mergulha. Os mergulhos todos foram feitos com nitróxido. Eu
fiz em torno aí de 6 mergulhos por dia. Algumas pessoas fazem mais que isso. Mas isso só foi possível porque nós utilizamos o nitrox nessa viagem. Ou seja, a nossa absorção de nitrogênio no organismo ela era muito menor a cada mergulho e isso fez com que a viagem fosse realmente maravilhosa, muito mais proveitosa e muito mais segura também. As instruções a respeito de nitrox ou ar enriquecido, elas não terminam aqui. A gente ainda vai te entregar mais alguns vídeos a respeito desse assunto. Por enquanto, eu quero que você compartilhe esse vídeo e dê um joinha. Isso ajuda o nosso canal a crescer. E a gente espera te ver no próximo vídeo. Muito obrigada!